da internet, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Super W. Sim, hoje é segunda-feira. Como prometido, toda segunda-feira teremos este quadro aqui chamado Vlog W. E eu não poderia deixar de lado essa nova remessa de vídeos da Disney. Sim, como todo mundo sabe, já estreou o filme do Dumbo. Eu ainda não fui ver, vai depender também aí do tempo e espaço que você está vendo esse vídeo. Mas acontece o seguinte, a Disney já botou à mesa, já está aí anunciando vários live actions, com exceção do Rei Leão, que gerou uma polêmica. Será que Rei Leão é um live action? Será que é uma animação ultra realística? Isso é uma coisa que está aí na pauta dos especialistas em técnica de animação, dos atores, dos diretores. Enfim, não importa. O que importa, na verdade, é se a Disney realmente vai aí investir os próximos 5 ou até mesmo 10 anos fazendo essa remessa de remakes, se é que a gente pode dizer remake, porque irão utilizar aí roteiros como Aladdin, que já está programado para esse ano. Vai ter o Rei Leão, que também não sabemos se é um live action, mas teremos aí o Rei Leão, teremos Crocodilo Notre Dame, teremos muitos clássicos da Disney que estão prometidos para se atuarem aí em live action. Segundo as críticas que eu tenho lido, o Dumbo foi um filme assim que não surpreendeu muito, foi um filme que deixou um pouco a desejar para os fãs mais assíduos das animações. Eu lembro muito pouco da animação do Dumbo antiga, porque eu era muito pequeno, mesmo porque quando eu era pequeno o auge da animação da Disney era Rei Leão, era Mulan, era Vida de Inseto também, que é uma animação mais em 3D, mas quero assistir Dumbo porque o Dumbo ele é um clássico da Disney aí, ali dos anos 80, dos anos 90, e fez parte da nossa infância para quem assistiu. Mas eu estou no assunto se a Disney vai ou não utilizar esses roteiros, qual é a minha opinião em relação a isso? Ora, o que eu acho? Eu acho que é uma hora bacana, né? Nós estamos aí em 2019, daqui para frente a tecnologia vai só aumentar, tanto em questões de você capturar imagens, quanto em questões de você capturar movimentos, você gerar imagens ultra realísticas. Mas eu acho que em termos de contar uma história, pode empobrecer um pouco o acervo da Disney. Por que empobrecer? Porque isso não traz desafios para os roteiristas, isso não traz desafio para os velhos roteiristas, para os roteiristas que estão em começo de carreira e para roteiristas que estão iniciando sua carreira ou querem iniciar a sua carreira. E por que eu enfatizo empobrecimento? Justamente por isso. A Disney chegou e falou assim, olha, deu certo aí os live actions, o pessoal tá curtindo, a gente vai faturar mais 1 bilhão aí, uns bilhões na verdade de dólares americanos. E a galera tá aí no Twitter, tá no Facebook, tá no Instagram pedindo, tem vários fãs fazendo várias artes, né, as famigeradas fanarts, desejando aí, tendo aí um sentimento aflorado de querer um live action de determinada animação. Mas eu acho que em termos de roteiro, como já falei, vou repetir agora, vai empobrecer pelo seguinte fato: para você adaptar uma obra, geralmente, tal como é a obra da Disney, né? Temos aí animações com um teor mais cômico, um teor mais de comédia, às vezes algumas curvas dramáticas, né, nas animações, né, como tem Mulan, como tem Vida de Inseto, como tem o próprio Rei Leão. Mas é um filme family friendly, é um filme para a família inteira ver. Quando você pega essas mídias, você pega essa tecnologia ultra realística de animar, de fazer bons efeitos especiais, isso acaba meio que tendo que você vai apenas recontar a história com uma outra perspectiva, com uma outra tecnologia. Por exemplo, o próprio Rei Leão. Qual é o sentido em você fazer um Rei Leão numa animação ultra realística? Porque todos nós que assistimos Rei Leão ou reassistimos, gostamos da história do Rei Leão tal como ela é no filme original, lá de 94. E agora, esse filme do Rei Leão ultra realístico, como é que vai ser? Vai ser a mesma história? Terá cantorias? Teremos aí a inserção de novos personagens? Teremos um reboot do universo Rei Leão? Porque o Rei Leão, ele é um universo mais complexo, né? Você tem as gerações, né? Você tem o Mufasa, você tem o Simba, depois você tem a Nala, depois você tem o Timão e Pumba, que são personagens ali mais cômicos em relação ao Rei Leão, que dá pra você criar historinhas, como já teve uma série, né? Timão e Pumba, naquele Disney Cruise, lembra do SBT? O Disney Club, que era o Disney Cruise.
vai aí, o SBT, a Disney fez um contrato com essas emissoras para estar passando essas séries animadas que competem aos seus universos, suas maneiras de contar história. Teve lá do Caranguejinho da Pequena Sereia, enfim, teve inúmeros spin-offs, né, usando personagens secundários para você criar animações. E será que esses live actions irão dar um reboot, irão aí trazer para nós uma nova maneira de contar uma história? Será que vai ser a mesma coisa, né? Porque não faz sentido você ter um Rei Leão ultra realístico e ter a mesma história. Se você quiser a mesma história, você vai lá na animação de 94, você liga aí na Netflix e assiste. É o que eu faço. Eu quero ver uma animação, melhor eu assisto. Mulan, será que a Mulan vai trazer um teor mais épico? Mulan, se não me engano, está para estrear em 2020, né? Porque teve uns problemas, tal. O pessoal ia tirar o Mushu, que é aquele dragãozinho dublado pelo Ed Murphy. Iriam tirar e aí eu acho que resolveram regravar e colocar ele aí num CGI, sem falar de atores renomados como Donnie Yen, Jackie Chan e outros atores aí chineses ou até mesmo sino-americanos. E Aladdin tem enfrentado algumas críticas aí, colocaram ali o Will Smith um pouco azul, fizeram umas piadas e tal. Eu gosto da história do Aladdin. Aladdin é um clássico da literatura, né? Você tem aí Ali Babá, os 40 Ladrões, você tem toda essa herança literária que vem do Oriente Médio, Líbano, Israel, Egito, mesmo ali onde é o Iraque hoje, que era a Pérsia, você tem boas histórias vindo dali, as Mil e Uma Noites, você tem as próprias histórias ali do Gengis Khan, apesar de ser mongol, perspassa esse território do Oriente Médio, mas irão usar também o Aladdin como live action. E será que esses live actions irão bombar no cinema, irão arrecadar um número grande de bilheteria? Porque esse é o objetivo, né? Você vai lá, gasta um tempo, contrata atores famosos, né? Por exemplo, o Dumbo agora, mesmo que eu não tenha assistido, eu sei que tem o Danny DeVito, tem o Michael Keaton, tem o Colin Farrell. Você tem atores renomados para fazer um filme que vai atrair um público, tanto um público adulto, que somos nós aqui, que vai ter aí uma carga saudosista dessas animações, vamos ver em ultra realismo, quanto para as crianças que irão ver pela primeira vez e irão ter o Dumbo como o seu grande ídolo do momento, no caso, né, em ultra realismo. E aí eles acabando de ver o Dumbo, podem aí se interessar pelas animações antigas, e a Disney vai ter uma assessoria de marketing, vai ter uma assessoria gigantesca para vender, sei lá, bonecos, vender livros, né, juntando esses dois filmes, né? O Dumbo live action e o Dumbo animação, junto com alguns livrinhos, junto com alguns brinquedos, enfim, é assim que funciona. E eu acho bom porque as mídias se conversam, é assim que funciona mais ou menos uma experiência transmídia. Voltando à questão de empobrecer a criação de histórias, eu acho, por exemplo, que a Disney pode aí botar um pé no freio, não deixar esses live actions aí em produção de massa, porque isso pode danificar um pouco, pode saturar esse nicho de contar histórias, porque esses filmes, essas animações, elas são a maior mitologia da Disney. Tanto é que você tem aí essas coleções, né, Branca de Neve, Pequena Sereia e tal. Talvez se a Disney colocar isso daí em alta produção, olha, vamos só adaptar e fazer o live action e vamos arrecadar o que tem aí e depois a gente faz os novos. Eu acho que isso pode ser um problema, em detrimento de Divertidamente. Por que Divertidamente? Divertidamente, na minha opinião, foi o melhor roteiro original criado até hoje. Eu nunca tinha visto nem lido, nem visto em quadrinhos, nem em animações, uma animação que me capturasse de uma forma tão original e tão bem elogiada. Teve equipes de psicólogos, psicanalistas, né, psiquiatras que disseram que Divertidamente deveria ganhar um prêmio à parte, porque os roteiristas souberam trabalhar muito bem essa parte de você ter as emoções agindo como se fossem personas, né, personagens, e você ter a personagem guiada por essas emoções. Então, Divertidamente, na minha opinião, assim, embora tenha vindo discretamente nesse ramo de animações da Pixar, ela revolucionou muito na storytelling, na maneira de você criar um roteiro, um plot twist, uma coisa original. E é claro que eu não quero ver um Divertidamente live action, por favor, não precisa.
divertidamente na mídia. A animação Pixar está excelente, não tem o sentido de você pegar, olha, agora vamos pegar aí, deu certo, vamos pegar divertidamente e fazer um live action. Eu acho isso errado, eu acho que não tem cabimento, porque você só vai gastar um dinheiro e vai recontar a mesma história usando atores de verdade atuando, não os atores que dublaram esses personagens na história. Por outro lado, me contradizendo aqui, eu acho que se você usar de maneira cadenciada esses clássicos, quando eu falo clássicos, eu quero dizer o seguinte: você pega os clássicos da literatura, Corcunda de Notre Dame, o próprio Aladdin, você pega essas mitologias americanas, o Asterix, que não é da Disney, mas tem uma versão live action. Você pega esses clássicos da literatura que estão aí no domínio público e criar boas histórias, tanto para o ramo infantil, né, o family friendly, tanto para o family friendly como para público mais adulto. Por exemplo, o Corcunda de Notre Dame, existe a possibilidade de você fazer um filme mais dramático, um filme um pouco mais pesado, em detrimento daquilo que é a história do Corcunda de Notre Dame original do Victor Hugo. Da mesma forma que dá também para você fazer uma forma um pouco mais pesada, uma história um pouco mais firme emocionalmente do Aladdin, ou até mesmo da própria Mulan. Mulan, para quem não sabe, existem vários live actions, existem várias novelinhas na China, porque ela é um ídolo na China, mas nós conhecemos mais nas animações da Disney, né? A Mulan, a animação da Disney, para mim uma das melhores que tem, uma das melhores heroínas representativas aí. Se é que para que você tenha uma boa história, você tem que ter uma personagem que vai representar um público, ou o público representado por uma boa história. Isso é um tema bacana pra gente explorar num próximo vlog aí. Anota aí, será que a história bem contada representa um público, ou necessariamente devemos ter personagens que vão estar representativamente encarnadas e ali em foco na narrativa? Eu acredito que são as histórias bem contadas, mas isso é um tema para um outro vídeo. E é claro, a Disney vai soltar essas animações, vai pegar o hype do pessoal que quer ver Rei Leão, quer ver Aladdin, quer ver Corcunda de Notre Dame, quer ver Mulan, para ir arrecadando um troco pelas bordas, porque a Disney gastou aí bilhões de dólares na aquisição da Fox. Ou seja, a Disney agora tem os Simpsons, a Disney agora tem os personagens da Marvel, todos eles quase, com exceção do Homem-Aranha e alguns vilões. Tem aí o seu canal, parte de esporte, enfim, a Disney ela readquiriu, o Touro Ferdinando também foi adquirido nessa leva e também vai se tornar um personagem da Disney. Imagina o Touro Ferdinando ali, live action, fica um pouco estranho, né? Enfim, para resumir o que eu acho desta leva de filmes aí da Disney live action, acho bacana. Falo pra Disney, ó, é o seguinte, segura aí a mão, vai lançando os filmes aos poucos, deixa a galera curtir. Em vez de você lançar aí 3, 4 filmes por ano, lança 2, lança 1, né? Trabalha bem o roteiro, trabalha bem a direção, trabalha bem a maneira de você contar a história, para que não fique o repeteco. Olha, se você gostou do Rei Leão animação, beleza, a gente vai recontar a mesma história no Rei Leão ultra realístico ou live action, seja como você chama aí. Eu acho que isso é um erro. Eu acho que a Disney pode sim ir lançando, como começou a fazer com Cinderela, como começou a fazer com Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas, estou me enrolando todo. Alice no País das Maravilhas, como fez com a Bela e a Fera, que foi um filme sensacional. E pode ir lançando aos poucos aí, em detrimento de respeitar o seu público e deixar a galera curtir, esperar. Olha, em 2020 temos Mulan, 2021 vai ter Corcunda de Notre Dame, 2022 vai ter uma parte aí, além de Rei Leão, porque fez sucesso. Enfim, eu acho que tanto a equipe de direção, como a equipe de roteiristas, como a equipe, até a equipe de ator, o staff de ator, deve segurar um pouco aí, botar o pé no freio, para não ficar lançando história, não ficar lançando um filme, um monte de filme atrás do outro, porque senão a gente não consegue pagar também, e para não cansar a gente numa fórmula Disney de contar as histórias, porque isso também cansa, porque as informações hoje em dia são muito mais rápidas para chegar. Você baixa no torrent, a Disney vai vir com o Disney Plus também, o serviço de streaming, provavelmente vai estar no cinema, 2 meses depois os caras vão lá e colocam no serviço de streaming para evitar a pirataria. E finalmente essa foi a minha opinião, e deixa aí nos comentários o que você acha dessa leva de filmes live action
da Disney? Você acha que devem ser lançados muitos filmes? Você acha que a Disney vai errar em alguns, vai acertar em outros? O Dumbo eu não assisti ainda, eu vou assistir. Vou dar minha opinião depois aí nas outras redes sociais, no Instagram. Me siga também no Instagram, no Twitter. Se inscreve no canal. E nos vemos no próximo Vlog W. Desculpa a minha pressa, que o vídeo estou gravando aqui no domingo à noite, mas você está vendo na segunda-feira de manhã. Então eu estou aí dando um lapso temporal na sua mente aí. Então fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos quarta-feira no Anime Review. Estou preparando um roteiro ainda. E tchau!